Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao sexto webinar do ciclo de webinars da Escola Virtual Encurtar a Distância. Chamo-me Marco Bento e estou aqui para vos falar sobre o tema Ser encarregado de educação a 360, segurança online. Para mim é novamente uma honra voltar a estar neste ciclo de webinars. Sou um repetente pela terceira vez e isso para mim enche-me de facto de orgulho colaborar com esta dinâmica que foi criada pela Porta Editora e pela Escola Virtual. Sobre este tema em concreto, e passando aqui um pouco à frente toda a minha apresentação e tudo aquilo que implica, para quem não me conhece pode até analisar os webinars que já foram gravados e que estão disponíveis online. E aproveito para fazer esse preâmbulo porque para além de agradecer novamente a vossa presença e estarem a seguir estes webinars, dizer-vos que tudo o que está disponível e tudo o que é apresentado nestes webinars é-vos entregue a posteriori, seja a apresentação, seja o facto de poderem ver e rever os vídeos que estão disponíveis. Portanto, sobre o tema segurança online, e é algo que hoje nos leva a pensar e se calhar a voltar a assumir aqui este papel preponderante de refletir sobre o tema, o facto de induzirmos um pouco a ideia do ser encarregado de educação 360, porque aquilo que pretendemos para hoje e que pretendi para este webinar era ter um foco diferente, embora sempre ligado à educação e àquilo que é o trabalho dos professores com os seus alunos, mas imaginando sempre a ideia de que do outro lado a escola hoje está num espaço diferente, está num espaço de casa, está num espaço familiar e isso implica que o encarregado de educação também ele tem que estar a 360, ou seja, ele tem que estar disponível para acompanhar em todas as perspectivas aquilo que é a educação e aquilo que é esta nova rotina. E esse é o primeiro sentido que vos queria dar, é que nós temos hoje uma nova rotina. E se não temos uma nova rotina, devemos dar um sentido normal e alguma normalidade a esta nova rotina. Sabemos hoje que a internet, e isto não tem que ver propriamente com a pandemia e com este momento em que estamos à distância, a tentar encurtar estas mesmas distâncias, mas a internet desde há muito que já tinha alterado as nossas rotinas. Ou seja, a internet alterou a nossa vida desde há muito tempo para nos dar um acesso ubíquo à informação. Ou seja, nós temos acesso a qualquer hora e qualquer lugar a tudo o que circula, portanto, e isso faz com que a nossa vida se tenha alterado, evidentemente, para melhor. Porque eu poder despender da minha memória, a partir do momento que eu consigo aceder ao conteúdo e tê-lo disponível em qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar, isso abre-me aqui novas perspectivas relacionadas com a educação. Portanto, e esse primeiro momento, essa nova rotina, tem que ser equacionada. Depois, o facto de nós também sabemos que hoje os alunos, e é uma percepção errada que nós professores, que nós educadores temos, os alunos hoje leem mais e expressam-se mais e escrevem mais, curiosamente. E nós temos uma percepção errada em relação a isso. Eles escrevem mais e leem mais, mas em diferentes plataformas. Ou seja, estamos a falar de leitura e escrita multimodal. O que faz com que essa nossa percepção de que os alunos estão afastados da leitura e da escrita, que nós consideramos, se calhar, tradicional, nos deixa aqui com uma percepção errada em relação àquilo que os alunos são realmente capazes de fazer. Por outro lado, também relacionado ainda com esta rotina, nós percebemos muito rapidamente que os alunos não têm as mesmas competências ou as competências digitais que julgávamos que teriam. Quando o Mark Prensky nos fazia aquela separação entre os nativos digitais e os imigrantes digitais, muito recentemente acabou por dizer que aquilo que temos hoje presente todos nós somos residentes digitais, mas na realidade as competências dos alunos quando estão vocacionadas para a aprendizagem não são exatamente as mesmas, não estão exatamente programados para tirar partido máximo daquilo que são as suas novas habilitações ou as suas novas competências. Portanto, é preciso ter em conta que os alunos fazem muita exploração online do ponto de vista lúdico,
mas não o fariam tanto e não o faziam tanto, e continuam, no meu entender, a não fazer, se calhar, da mesma forma, tanto quando é para a aprendizagem. Ora, mas que nova rotina é essa e como é que ela deve ser criada? Numa primeira perspectiva, a ideia de que nós devemos desenhar atividades em família que incluam a aplicação dos conteúdos programáticos. Ou seja, pensar que a escola está a acontecer e está a decorrer e que a família tem um novo papel hoje para aqueles que estão que permanecem em casa ou possam vir a permanecer em casa de futuro, imaginando o que é que pode ser o ensino no próximo ano letivo. Pensar sempre que todo o desenho de atividades deve ter em conta aquilo que eu estou a aprender no meu cotidiano, aquilo que estou a aprender do ponto de vista programático nas escolas, ou aquilo que os alunos e que os professores estão a explorar com cada uma das turmas. E nesse sentido, aquilo que a família pode fazer são, desde atividades de leitura, desde atividades de experiências, ciências experimentais, ou seja, fazer pequenas experiências em casa com material, colocar os alunos a fazer quase de pequenos MacGyvers, para quem se lembra da série, com aqueles recursos, colocar em prática aquilo que vai aprendendo online, aquilo que vai vendo nas suas aprendizagens que estão a ter. Isso é importante que a família desenhe esse tipo de atividades que, sendo lúdicas, estão a aplicar conteúdo. Depois, esse mesmo desenho de atividades que se possa ser feito pela escolha dos alunos, ou seja, que haja um momento nesta nova rotina online que implique os alunos na escolha daquilo que faz. E isso serve não só para casa, no ambiente familiar, mas também na escola. Ou seja, que o aluno tenha um papel ativo nessa decisão. Até porque se eu tiver um papel ativo de definir ou de decidir, de ter um papel na escolha daquilo que quero aprender, eu também vou me envolver muito mais. Se for imposto, naturalmente que o meu envolvimento é sempre diferente e é menor. Portanto, e esta escolha, no caso da família, pode ser feita através de, quando eu seleciono que vamos fazer a leitura de um texto, quando vamos brincar ao faz de conta, quando vamos fazer tarefas domésticas, quando vamos fazer exercício físico, vamos correr, aquilo que nos for possível fazer em família, que seja feito através de uma seleção e de uma escolha rotativa dos vários elementos da família. Dar essa responsabilidade a cada membro de programar e de agilizar essa tarefa, essa atividade. Isso é importante, cria um compromisso e uma responsabilidade com cada um dos membros da família neste momento pandémico. Depois, também é importante uma outra situação que estamos a esquecer. Ou seja, nós precisamos de ter tempo, e isso tem sido abordado já nos outros webinars, a questão de ter tempo para agilizar esta nova rotina. E aquilo que certamente todos os professores, todas as famílias neste momento mais sentem falta é de tempo para fazer determinado tipo de outras ações ou tempo para não fazer nada. E isso também deve ser programado nesta nova rotina. Ao estipular esta nova rotina, eu devo estipular também um tempo onde aquilo que acontece pode ser nada, pode ser livre. Este tempo de não fazer nada faz-me um pouco recordar que, do ponto de vista do aluno, é importante que ele tenha essa abertura. Do ponto de vista de qualquer outro elemento do agregado familiar, também haja esse tempo. E se for comum, esse tempo de não fazer nada entre todos, pode ser interessante. Do ponto de vista do professor, já agora, porque estamos a falar para professores, é importante também gerar esse tipo de ação e essa rotina no próprio programa do professor, que hoje está assorbado com um conjunto de material e de ações para fazer sistematicamente. Provavelmente essa rotina, que demorou algum tempo a ser estabilizada, neste momento está estabilizada, mas está sobrelotada em relação à utilidade daquilo que está a ser feito. E então é preciso lembrar exatamente isso, que os professores precisam de tempo também para serem professores. E ser tempo para ser professor implica dar tempo para eles criarem, para eles lerem, para um professor escrever, para um professor pensar, para um professor refletir sobre aquilo que está a fazer, para que ele possa ser melhor professor. Portanto, esta nova dinâmica do online não tem gerado esse espaço, essa abertura para o tempo de pensar e o tempo de ser melhor professor. Ainda de acordo com esta rotina, lembrarmos que é preciso que nós, enquanto encarregados de educação, mostremos essa disponibilidade para estar com os filhos. Ou seja, eu tenho que ter esse tempo, não posso
imiscuir-me do papel de ser pai ou de ser mãe, de ser encarregado de educação. E estar disponível para estar com eles em diferentes momentos da nossa vida familiar. Seja para a aprendizagem, como temos aqui, ou seja, acompanhar os nossos filhos no próprio processo de aprendizagem, é fundamental, mas isso não implica ser professor deles. Se, enquanto encarregado de educação, eu estou a ser professor dos meus filhos, é porque esse papel, essa mistura de papéis não está a ser a melhor. Ou seja, o professor tem o papel de ser professor e eu tenho o papel de ser encarregado de educação, e ele não se deve misturar. Acompanhar, dar-lhe autonomia, dar-lhe responsabilidade, mas a educação sendo um processo de todos, mas cada um tem esse papel de o esclarecimento de dúvidas, a criação dos desafios, é um papel do professor para o seu aluno. Nesse mesmo tempo, haver a possibilidade de partilhar as notícias do dia e conversar sobre as mesmas. É importante que tudo que se gera à nossa volta, todas as notícias, sejam elas sobre este tema ou outro qualquer, isso deve acontecer sempre, que possa haver um momento em casa, haver um momento com os professores, para nós conversarmos sobre aquilo que está a acontecer. Isso leva-nos a trabalhar conteúdos, provocando a reflexão sobre aquilo que acontece, a fazer a relação sobre a história, sobre o português, nas variadas áreas disciplinares, mas também a desenvolver no aluno o pensamento crítico, a sua opinião. E muitas vezes em casa o que eles vão fazendo, e há muitos exemplos disso, de alunos que estão a criar os seus próprios diários de quarentena, sejam eles escritos, sejam eles através de ilustração, sejam eles através de imagens, de fotografia, mas que vão criando esses mesmos espaços de reflexão e de pensamento. E é importante nós provocarmos essa ação. Depois, é importante, neste momento também, nós divertirmos com os filhos. E divertir com os filhos é arranjar o tal espaço para visitar momentos onde se lê, se vê um filme em conjunto, onde se vê fotografias de alguns anos, das últimas férias, caso possam eventualmente voltar a acontecer. Reservar depois, em tudo isto, intervalos entre os vários elementos familiares e, se possível, sincronizá-los. É evidente que para isso, há uma coisa que me parece que não terá sido feita da melhor forma, é que quando nós estipulamos este novo modelo de educação à distância, nós esquecemos que há muita gente em casa e que não são só os filhos, não são só aqueles alunos. E era preciso ter em conta isso, não só os dispositivos e a internet que cada aluno possa ter, mas também o tempo que ele tem para estar online e para estar a fazer algum tipo de trabalho. Nesse ponto de vista, é importante salientar que uma aprendizagem autónoma e eu vou falar disso mais à frente, vai ajudar exatamente a criar esses momentos, porque eu posso aprender a qualquer hora e em qualquer lugar, portanto, eu não tenho que estar sempre sincronizado com determinado tipo de aprendizagem, e se calhar o exagero das videoconferências fez com que nós não consigamos ter estes intervalos e estes espaços, e está tudo muito espartilhado. Depois, a questão de realizar as atividades online, nomeadamente, se estou num ambiente mais online, eu tenho que conversar sobre o que é isto estar online e sobre alguns fenómenos relacionados com a segurança. Não esquecer que os alunos seguem modelos, e seguem o modelo do professor, e seguem o modelo dos pais, seguem o modelo do seu encarregado de educação. Portanto, o meu comportamento online pode perfeitamente ser replicado. Se ele for bom, vai ser bem replicado, se for mau, também vai ser mal replicado. Portanto, ter essa consciência, e é preciso ir conversando sobre o perigo que é o online, mas eu enquanto encarregado de educação, eu enquanto professor, tenho que estar eu próprio também muito dentro do assunto para poder abordar o grau de exposição que muitas vezes os alunos se colocam. Para isso, eu gostaria de pensar ou de contar-vos uma pequena história, imaginando o seguinte. Imaginem que nós saímos à rua, dentro, evidentemente, dos limites que o distanciamento social nos permite, saímos à rua e vamos no passeio e alguém nos aborda. Alguém nos aborda e nos pergunta se estamos bem, como é que nos chamamos, se nos pode dizer as horas. Entretanto, naquela conversa, já que nos perguntou as horas, se nos pode dizer qual é o seu número de cartão cidadão,
onde é que mora, com quem vive, já agora quanto é que recebe, em que é que trabalha. E nós, se esse comportamento estivesse a acontecer, e esta situação, sendo hipotética, se acontecesse no momento real, nós acharíamos isso muito estranho e certamente negaríamos essa informação porque não conheceríamos quem está do outro lado. Ou provavelmente pensaríamos se do outro lado estaria algum fiscal das finanças, eventualmente, a tentar perceber alguma informação que não facultei em tempo útil. Ou seja, na realidade, nós não damos informação a estranhos quando somos confrontados num ambiente real. Por outro lado, online, estas informações são facilmente divulgadas e nós passamos uns de forma muito direta e se calhar outros de forma indireta através daquilo que faz online. E essa preocupação a mim parece-me que é importante, porque se nós não respondemos quando estamos no presencial a este tipo de questões, a questão é porque é que nós o fazemos online. E essa crença que temos de que quem está do outro lado do computador, quem está do outro lado de um ecrã, que é alguém fidedigno, reparem, eu neste momento estou a falar e não vos vejo, portanto, eu tenho que imaginar que desse lado está um conjunto de pessoas que está a seguir e que estão a escrever num chat, que estão a escrever, que estão a pensar e a refletir, e não consigo estar a acompanhar aquilo que está a acontecer de forma a que possa intervir, defender, interagir da melhor forma. E isso é preciso ser pensado, ou seja, se eu não conheço do outro lado, que informações é que eu posso passar, que reflexões é que eu posso dizer e o que é que isso vai gerar depois no futuro. Portanto, é pensar nessa perspectiva. O que é que acontece quando eu passo para um momento online e se eu reflito sobre isso? Nesse caso, é preciso focarmos em algumas boas práticas. E a primeira boa prática, e é aquela que eu gostaria que ficasse deste webinar, é como quando estamos a cozinhar e temos aquele ponto do QB, do combate. E no caso do online e daquilo que fazemos online, é pensar no bom senso. E o bom senso vai-nos servir para tudo. O ter o bom senso na nossa postura, naquilo que publicamos, no que é que queremos publicar, implica, acima de tudo, nós prevermos cenários, prevermos os perigos do online, prever quem é que está a monitorizar, o que é que vai fazer com aquela informação e, para tal, eu devo refletir muito bem, enquanto encarregado de educação, eu enquanto aluno e eu enquanto professor. Que informações é que eu estou a passar e porquê, qual é o objetivo de estar a passar. Porque se não tenho um objetivo claro de que vai ter algum tipo de acrescento àquilo que são as minhas ações, porquê é que eu o faço? Se não o faria no presencial. Depois, é pensar um pouco nessa mesma reserva. Provavelmente é importante que eu reserve um pouco da minha privacidade em relação àquilo que faço. As minhas informações pessoais, os meus conteúdos privados, as minhas fotos e vídeos, será que eu, se chegasse a um café, a um bar, eu, em voz alta, digo exatamente onde fui, onde é que estive de férias, o que é que estou a fazer? Se calhar não. Mas no online muitas vezes é isso que estamos a fazer. Estamos a dizer para toda a gente o que queremos, sem pensar e sem filtrar exatamente quem são as pessoas a quem eu quero passar essa informação e essa reserva de informação mais pessoal. E isso é preciso ser conversado com os nossos alunos e apelarmos a essa reserva naquilo que passam. E esse cuidado, muitas vezes, é também ele reservado através da partilha de informações seguras, como é o caso de passwords. Eu aqui queria salientar várias coisas. Até porque, e aproveito para ir responder até a questões que colocaram, e uma tem a ver com esta questão das passwords, é que password é que se cria. Já repararam que grande parte das passwords somos capazes de fazer aqui já uma previsão em relação sem os conhecer. Muitos de vocês têm passwords como sendo os nomes dos filhos, os sobrenomes, as datas de nascimento, as matrículas dos carros, os números de telefone. Ou seja, se nós conseguimos prever que estas são as passwords típicas que vocês estão a usar, muitas das vezes, então, se calhar eu tenho que pensar que tipo de password é que posso criar. E alguém me perguntava, nas questões que colocou, que password é que podíamos usar. Imaginem alguma coisa do género: eu adoro a escola virtual nesta época de 2020. Uma frase. Se pensarem no password como uma frase e exportarem
a inicial de cada uma das palavrinhas. O que vai dar um E maiúsculo, um A minúsculo, o EV de escola virtual, a inicial de cada uma das palavrinhas, e vocês têm uma password que dificilmente se calhar, ou pelo menos é mais segura desse ponto de vista. Depois realçar outra coisa, que dependendo das plataformas, há plataformas que exigem apenas um login com uma password, e quando eu digo este apenas, significa que está protegido de uma outra forma. O exemplo da escola virtual, o aluno, para se inscrever na escola virtual, precisa de ter um login e uma password, mas não tem que ter uma conta de e-mail. Portanto, a segurança e a monitorização é feita por outros, seja da parte do professor quando cria a sua turma, seja da parte do encarregado de educação quando coloca o seu educando dentro da própria plataforma, e o aluno também se reserva alguma coisa menor e que pode ser trabalhado com o próprio encarregado de educação quando está a criar esse tipo de documentos. Depois, a questão dos links desconhecidos e dos websites desconhecidos. É muito comum estarmos a abrir links e websites online em qualquer plataforma. E isso leva-nos muitas vezes a aceder a sites que não são fidedignos, a entrar dentro dos vários dispositivos, equipamentos, os chamados cavalos de Troia, não é? Pensando na mesma metáfora, em que alguém está a monitorizar aquilo que depois eu vou fazer online. Se eu puder usar uma plataforma, como é o caso da escola virtual, onde esse processo é monitorizado e onde eu posso ter um link de um vídeo externo, posso ter um vídeo do YouTube, e quando crio uma aula personalizada ter exatamente a sequência de vídeos e de recursos que quero que o aluno veja, sejam eles da própria escola virtual ou sejam eles externos, mas visualizados e seguros por parte do professor, e ir atribuindo ao aluno de modo a que ele depois não se disperse noutras pesquisas e através de outros websites. Se formos um bocadinho mais longe, para esta dinâmica que se entendeu como sendo a educação à distância através de videoconferências, o exagero para onde se partiu das videoconferências, nós percebemos que através de uma videoconferência nós conseguimos conhecer muito rapidamente quem está do outro lado. E vejam o seguinte, basta haver uma partilha de ecrã e nós conseguimos monitorizar rapidamente o que é que está no ambiente de trabalho desse utilizador. E perceber desde o seguro do carro, desde onde mora, de terem pequenas fotografias, pequenos fecheiros que nos fazem fazer uma leitura muito rápida de quem está do outro lado. Portanto, o ideal é manter esse ambiente de trabalho limpo, e os próprios separadores web, quando eu estou para fazer uma partilha de ecrã, eu partilhar apenas aquilo que quero partilhar, aquela tela, aquele ecrã, e não todos os outros separadores, até porque este tipo de práticas, quando um professor está a fazer a partilha de ecrã para o aluno e está a partilhar, imaginem, um exercício da escola virtual e tem a par disso aberto o Facebook ou o Messenger ou outro tipo de plataforma, estou-lhe a dar um sinal que estou afinal a fazer se calhar uma outra coisa. Portanto, o ideal é estar fechado e nós focarmos muito naquilo que estamos a ver. Portanto, essa ideia parece-me que é importante nesta fase. Depois, uma outra boa prática e a termos em atenção é algum cuidado no registro em aplicações e jogos online. Ou seja, muitas das vezes aquilo que estamos a fazer é a propor aos alunos a entrada em recursos que eles próprios estão a consumir outro tipo de informações aos nossos alunos. E é preciso pensar que tipo de registros é que eu estou a propor aos alunos quando entram em aplicações, em jogos online, muitas vezes até para tirarmos algum partido pedagógico, mas se na realidade aquilo que estamos a fazer é a não apelar também à segurança dos próprios alunos. Ou mesmo em casa, enquanto encarregados de educação, quando livremente deixamos os nossos alunos estar a jogar online sem qualquer tipo de controlo e de monitorização e sem que saibamos se aquele website, se aquele jogo é seguro. E se não estamos simplesmente a ser usados para divulgar e para outros para terceiros obterem informações. Outra circunstância tem a ver com o respeito pelos direitos de autor. E este aqui, vão prender aqui um bocadinho porque esta ideia da propriedade intelectual é uma coisa que nos últimos tempos se tem revelado como muito abusada. Tem-se abusado bastante na divulgação de um conjunto de recursos de autor. Os PDFs seja de manuais, seja de
de outro tipo de exercícios que transitam virtualmente de um computador para o outro, sem qualquer tipo de respeito pelos autores e pelos direitos autorais, pela propriedade intelectual daquele produto. E isso é fundamental porque nós somos o exemplo, como disse há pouco, somos o exemplo para os nossos alunos, somos o exemplo para os nossos filhos. E quando nós fazemos esse tipo de ações, não podemos depois estar a criticar que um aluno faz um plágio e faz um registro e envia um determinado tipo de trabalho sem ter feito qualquer tipo de menção ao autor daquele mesmo texto ou daquela mesma imagem. Quantas imagens nós recolhemos da internet e as assumimos como nossas sem mencionar essa referência. Quanto texto. O que estamos aqui a apelar não é que se faça um registro e que se tente inventar a roda, porque a roda está inventada. O que estamos a apelar é que, quando se está a inventar a roda, que se diga quem é que a inventou e mencionar quem inventou. Não há mal nenhum se está online, se existe e está fidedigno, e se estamos a usar, devemos dizer de quem é o proprietário daquele recurso, daquele conteúdo ou daquele pensamento, daquela ideia. Isso é importante. E nós temos, por um lado, então a própria escola virtual que tem esses recursos validados, tem com direitos reservados e que é uma forma de eu poder saber que estou a usar recursos válidos. E isso parece-me que é importante porque não obriga o aluno a dispersar-se num conjunto de recursos que vão precisar de ser validados por alguém, conteúdos que não são produzidos por especialistas em multimédia e que não têm, se calhar, em conta, certamente, aquilo que são a construção de recursos digitais e a forma como devem ser eles próprios construídos, e tudo isso deve ser considerado, e isso implica a própria segurança para o aluno e a própria interação que o aluno deve ter com a aprendizagem. Depois, uma outra circunstância que tem a ver com a própria comunicação online. Esta comunicação online, que muitas vezes acontece, e nós hoje vivemos uma época de extremos, onde ou somos de uma ala ou da outra, ou seja, não há o bom senso de assumirmos uma posição mediana e mais controlada. Ou seja, tudo o que nós dissermos, reparem que tudo o que eu possa estar aqui a dizer vai ser interpretado sempre ao extremo, e muitas vezes fora de contexto. Porque qualquer um de nós, quando se implica em algum ambiente online, vai se implicar muitas vezes em circunstâncias onde uma palavra, um pensamento, uma imagem vai disputar muitas vezes um conjunto de práticas, de teorias que fora de contexto são mal interpretadas e as pessoas muitas vezes acabam por ter opiniões contrárias, o que é perfeitamente natural, mas a forma como depois reagem a essa opinião contrária é que deve ser controlada. E os alunos também o fazem. E também fazem porque o veem fazer, muitas das vezes. Portanto, essa comunicação deve ser tendo o mesmo respeito que eu tenho quando estou no presencial. Se eu no presencial tenho respeito pelo outro, o online, lá por estar atrás de um computador, atrás de um ecrã, não significa que eu tenha um outro tipo de postura. Nós muitas vezes assumimos uma postura muito diferente no online quando estamos a falar de comunicação e de opinar sobre alguma coisa que é contrária àquilo que eu penso. Portanto, e isso é importante provocar no aluno, muitas vezes, até cenários onde eles possam argumentar e contra-argumentar num ambiente controlado e de comunicação perfeitamente controlada. No caso da escola virtual, o facto de poderem trocar mensagens entre os professores, entre os alunos, implica exatamente essa segurança de que o que vai de um lado para o outro, essa mesma comunicação é monitorizada e tem alguma moderação em relação àquilo que vai acontecendo. Quando estamos em ambientes completamente abertos, não temos qualquer tipo de controle sobre o que acontece e se não houver uma educação em relação àquilo que se diz, podemos estar a perder esse mesmo respeito. Depois, ainda relacionado com algumas boas práticas relacionadas com as próprias videoconferências, é preciso pensar que quando estamos a provocar uma videoconferência, que o espaço reservado deve ser um espaço privado. Ou seja, que não esteja a passar naquela aula a avó, o avô, o tio, o primo, o irmão, todas as pessoas que estão naquela casa que estejam a ter aquela aula. Ou seja, o espaço deve ser pensado, deve ser privado o mais possível, reservado o mais possível,
porque estamos numa situação de aula, independentemente de estarmos num espaço diferente. Mas esse espaço tem que ser assegurado do início e não estar a variar, ou seja, hoje estamos num determinado espaço e amanhã estou noutro. Há um espaço e dar-lhe vincular o aluno a esse espaço online, o encarregado de educação propor e reservar aquele espaço privado para ele meter a sua aula, é importante, seja a aula até por videoconferência, seja através do seu trabalho assíncrono. Ou seja, eu estou a trabalhar, ou o próprio trabalho autónomo, quando estou a trabalhar, eu ter um espaço de trabalho, um espaço para poder trabalhar, com o material que preciso de trabalhar, com o dispositivo que preciso de trabalhar, mas com algum recato e com alguma privacidade. Outra questão essencial também tem a ver com o nunca esquecer de encerrar as aplicações e terminar as sessões. Imaginando que quando o aluno entra na escola virtual, faz o seu login e coloca a sua password, quando sai da sua atividade, ele deve sempre encerrar a sessão. Isso acontece na escola virtual como noutro conjunto de aplicações. Caso não encerrem a sessão, aquilo que estão a propor é a mesma coisa que sair de casa e deixar a porta aberta. O que significa que certamente não o fariam, portanto, online também não o devem fazer. Utilizar a navegação anónima para controlar a pegada digital também é uma boa prática que devem tentar manter, até porque aquilo que vocês veem hoje é que a nossa pegada digital ela vai sendo, os alunos vão deixando um rastro bastante grande. Vocês já conseguem visualizar isto quando fazem uma pesquisa. Se nós agora estivermos a pesquisar um pouco o que é que podem ser as nossas férias, quando fazem essa pesquisa online, o que vai acontecer é que nos próximos tempos vão ter sugestões sobre os mesmos locais, aquilo que era a vossa pesquisa vai-vos ser oferecido quase para clicarem e poderem ver. Porquê? Porque deixaram essa mesma pegada online, o que significa que é importante que vocês controlem essa pegada usando navegações anónimas que filtram tudo aquilo que é o vosso rastro online, aquilo que vocês deixam online. É importante perceberem que um aluno, a partir do momento que nasce, muitas vezes está a deixar a sua pegada digital. E ela pode ser boa ou má. Quando eu publico uma imagem de um menor, uma coisa que pode ser muito divertida na infância, porque está a fazer uma palhaçada, uma coisa que pode ser muito engraçada, mas esse reflexo, isso não vai mais desaparecer e vai ter esse reflexo mais tarde, eventualmente quando estiver à procura de emprego, aquelas imagens que num determinado momento eram engraçadas, no outro momento em que estamos no tipo de ambiente, se calhar são embaraçosas. E nós estamos a prever aquilo que será no futuro, se aquelas imagens tão divertidas na infância não se vão tornar embaraçosas no futuro quando estivermos a passar num processo de adolescência ou adultos. Portanto, tentar ter esse controle usando separadores que não anónimos. Depois, ter sempre esses mesmos navegadores e o próprio sistema operativo sempre atualizado. É importante exatamente para controlar o máximo possível de segurança. Claro que se imaginarem que nada é seguro, porque o risco na internet implica com isso mesmo, ou seja, o risco da nossa vida é igual na internet ou fora dela. Se imaginarem que eu, quando mexo numa faca, me posso cortar, tenho um risco relacionado com o uso desse utensílio. Quando eu saio à rua e a atravessar a estrada, há um risco inerente ao atravessar a estrada. Quando conduzo o carro, quando ando de moto e quando utilizo tecnologia digital. Portanto, todos estes recursos, todas estas ações implicam um risco. E eu tenho que estar consciente desse mesmo risco. Quando ando de moto, eu coloco um capacete, tento limitar o risco, caso aconteça alguma coisa menos mal, ter os sistemas operativos atualizados, ter o bom senso nesta utilização, é também o tentar assumir o máximo possível de segurança, imaginando sempre esse mesmo risco. Evitar abrir links em redes como o WhatsApp e outras redes sociais é importante porque nós passamos a ter muita da comunicação que acontece entre a escola e a família passou a estar numas escolas abordaram plataformas institucionais. A própria escola virtual tem, como vos disse há pouco, um canal de comunicação entre o professor e o aluno que deve ser utilizado, é monitorizado e é controlado,
mas ao usarem uma rede social, a fazer esta mistura entre aquilo que é o lúdico e o privado e aquilo que é a educação, não me parece ser das melhores opções. Porque estamos a entregar aquilo que são os nossos exemplos, a nossa prática privada, e a misturá-la com a escola, sem que haja aqui uma divisão clara de espaços e momentos diferentes. É importante manter isso. Compreendo que para muitos pode ter sido a única forma de comunicação, mas se eu não consigo assegurar essa mesma segurança, eu não o deveria fazer. E devia aguardar por um momento em que possa comunicar de forma segura entre a escola e a família. Isso torna-se arriscado porque ninguém controla o que acontece em redes sociais, onde tem milhares de utilizadores completamente com um conjunto de links e de práticas completamente inseguras. Depois, nesta mesma publicação que fazemos do online, da produção e da partilha de fotos, vídeos, de tudo isso, quantas vezes é que nós pensamos qual é o tipo de pormenores que estamos a dar? E alguém também questionava, aproveito também para responder a esta questão, quando solicitamos a um aluno que nos envie uma fotografia, nos envie um vídeo relacionado com uma prática pedagógica que temos pedido, ou seja, alguma atividade que lhe tenhamos pedido, muitas das vezes aquilo que nós acabamos por obter são vídeos e imagens com pormenores onde percebemos onde é que ele mora, onde é que ele está, o que é que está a fazer, qual é a família, porque toda a imagem, tudo o que está envolvente àquela fotografia ou àquele vídeo, nos dá essa ilustração. Estamos a usá-lo do ponto de vista pedagógico, terá algum grau de segurança, porque temos um fim definido. Quando estamos a usar e a promover isso online, e muitos dos encarregados de educação muitas vezes fazem esse tipo de divulgação no online sem medir exatamente essas consequências, de que tipo de informação é que eu estou a passar, quando passo uma imagem onde vejo as molduras da minha família atrás, quando vejo a matrícula do meu carro também atrás dessa da mesma fotografia. Isso é preciso ser repensado, essa prática. Do ponto de vista da educação, quando passamos para aquilo que são os recursos que eu envio, e se eu peço para o aluno enviar um vídeo, enviar uma fotografia, ela pode ser feita de várias formas. Eu posso tentar assegurar-me de que aqueles fundos possam ser filtrados, terem atenção àquilo que estou a divulgar, e a minha própria imagem ser através de um avatar, usando aquelas aplicações onde se fazem avatares, usar pequenas animações, ou seja, em que o aluno não tenha que aparecer, que o menor não tenha que aparecer no próprio vídeo, criar pequenas animações e pequenas ilustrações, pequenas montagens da própria fotografia que não tenham exatamente que ver com a passagem daquela imagem e daquele vídeo e tudo aquilo que está inerente àquele contexto. Isso deve ser previsto quando eu peço esse tipo de recurso. Depois, ainda dizer-vos que quando estamos a usar algum tipo de software, devem tentar ter software que não seja pirateado, evidentemente, porque muitas vezes, além de ser ilegal, evidentemente, vai favorecer acessos a outro tipo de aplicações ao vosso dispositivo. Falámos já um pouco sobre esta questão das conversas online, daquilo que são as identidades falsas e prever um pouco dessa comunicação, da forma como comunicamos e aquilo que comunicamos e com quem comunicamos, portanto salvaguardar quem está do outro lado, até pela história que vos tentei transmitir. Usar um pouco, terem atenção que todas as plataformas têm configurações de privacidade, nomeadamente nas redes sociais, configurar que não seja público e que seja só restringido a alguns elementos, por exemplo, da família, alguns amigos, em que confirmo que aqueles são pessoas que existem da minha família e são meus amigos, e optar então pelos ambientes seguros de aprendizagem online. E neste caso, como ambiente seguro, vocês têm o exemplo da escola virtual, que ao terem 3 perfis, ou seja, o perfil do professor e o perfil do aluno, e depois o perfil do encarregado de educação, o próprio encarregado de educação pode então ter aqui um ambiente extremamente seguro, em que pode monitorizar tudo aquilo que o aluno faz online. E mesmo que sejam recursos que estejam fora da escola virtual, eles podem ser incorporados dentro da escola virtual, como vos disse há pouco, seja através da personalização de aulas, seja através do envio de tarefas, mas é um contexto controlado. E isso parece-nos que é fundamental nos dias de hoje, em que esta própria prática não está, se calhar, explorada da melhor forma.
até porque nós nos esquecemos de um pormenor bastante grande, que é nós não criámos ambientação para este momento online, ou seja, nós assim que entramos neste processo de educação à distância, se calhar fomos muito para um critério de oferecer conteúdos, dar conteúdos, trabalhar conteúdos e não demos o espaço e o tempo para nos ambientarmos a este contexto. O aluno, quando está online, tem que ser ambientado a esta nova forma. O aluno e o professor. E se calhar muitos professores também poderão ter se precipitado quando foram utilizar determinado tipo de plataformas sem as conhecer devidamente e agora estão a ter reflexos dessa utilização, de não conhecerem se podem controlar quem está do outro lado, quem entra numa sala, quem escreve na sala, quem faz as anotações numa sala. E todas as plataformas permitem ter esse controlo, mas precisamos ter essas competências de perceber o que está do outro lado e criar online um espírito de grupo e uma relação de confiança entre o professor-aluno ou entre o encarregado de educação e o seu educando. Esse espaço é preciso ser criado, esse tempo é preciso ser criado. E não foi. Nós fomos demasiado precipitados nesta utilização do conteúdo e na exploração de conteúdos, esquecendo um pouco a questão da relação. Depois, trazemos aqui um exemplo de um guia para o encarregado de educação. E, muito sucintamente, a ideia de definir um horário de trabalho, com uma rotina, implicando já a rotina indicada pelo professor, e ele estar fixado, e o aluno ter consciência de que aquele é o seu cronograma, é o seu horário, assim como tem um horário para ir, quando ia às suas aulas presenciais, tem um horário definido para as suas tarefas online. Nesse espaço devem estar várias situações. Deve estar aquilo que é a rotina do professor das suas aulas síncronas, deve estar a rotina criada para as suas aulas assíncronas e deve estar também a sua rotina para as suas aulas de trabalho autónomo, ou seja, aquilo que eu faço, por exemplo, dentro de uma plataforma como a Escola Virtual, em que eu autonomamente tenho um tempo onde posso estar a trabalhar. Definir um espaço para estudar e estar online, conforme vos disse há pouco, ou seja, criar o tal espaço físico em casa, onde possa estar privado, possa ser privado e possa ser estimulante ao estudo, retirando, se calhar, aquilo que me vai fazer dispersar nesse mesmo estudo. Definir um dispositivo digital para o aluno garantir essa mesma norma de segurança, que está perfeitamente pronto para ser usado neste ambiente online, onde já tem as suas aplicações, ter já um atalho para a escola virtual, ou seja, já está perfeitamente definido em relação àquilo que vai usar neste ambiente online. É ter o seu material escolar disponível, assim como eu levo a caneta e uma tesoura e outro tipo de material para uma escola, eu ter também esse ambiente online já garantido. Depois, utilizar um sistema de créditos para o uso racional de tecnologia. Ou seja, se estamos hoje num grau de exposição bastante grande em relação àquilo que é o ambiente online e à exposição aos ecrãs, aquilo que devemos criar, enquanto encarregados de educação, é este tal sistema de créditos em que, se eu estou uma hora em frente a um ecrã, seja ela do ponto de vista da aprendizagem, seja ela do ponto de vista lúdico, porque esse momento não terminou, e nós não podemos esquecer isso. O aluno já tinha antes, ou o meu educando já tinha antes, momentos lúdicos com ecrãs. Eu não posso agora só atribuir-lhe os momentos de aprendizagem e retirar tudo aquilo que era a ludicidade que ele já usava antes. Portanto, o digital já existia antes deste momento e eu não posso retirá-lo. Porém, o que vou fazer é um sistema de créditos, em que uma hora online implica uma hora de exercício físico. Uma hora online vai implicar com uma outra hora fazer algum tipo de trabalho de algumas atividades domésticas. Ou seja, fazer este balanço entre o crédito do que é estar com um ecrã e o que é estar fora de um ecrã. Que estas medidas e que estes créditos possam ser desenhados com o próprio aluno, seja o próprio aluno ou seja o próprio educando, a desenhar este sistema de créditos. Quais são os pontos a favor e contra, e que seja definido em conjunto, que não seja algo imposto. Depois, utilizar estes momentos definidos pelo professor para comunicar com a escola e com a aprendizagem. Neste caso, quando estamos a falar de comunicação, pensar, até fui referido no webinar anterior, que há um canal institucional para fazer e há um tempo para acontecer. Ou seja, assim como eu, professor, não devo entregar tarefas e fazer algum tipo de comunicação fora de um tempo letivo, o aluno também tem que ter o cuidado de não enviar e ter a resposta fora de contexto e fora de algum tempo previsto. Portanto, isso deve estar muito bem estruturado. Quando é que eu comunico com o professor e quando é que eu comunico com o meu aluno.
E dentro de aplicações como a Escola Virtual, vocês têm essa vantagem de poderem ir entregando mensagens e estarem num ambiente controlado que vão ser lidos. Eu sei quando é que é lido, quando é que é respondido, e vão garantindo essa comunicação fiável. Outros exemplos é o facto de eu, enquanto encargado de educação, ter que ajudar o meu educando a ganhar autonomia na utilização, acima de tudo, dos meios técnicos. Ou seja, quando disse há pouco que eu não tenho que ser professor enquanto encarregado de educação, mas eu tenho que proporcionar ao meu educando essa autonomia e dar-lhe esse tempo e esse espaço para ir aprendendo, a conseguir fazer quanto mais possível sozinho. Quando estou com as minhas filhas, muitas vezes aquilo que acontece, e têm 6 e 7 anos, muitas vezes aquilo que acontece é que se, por um lado, numa determinada fase, é preciso dar-lhe algum apoio técnico, aquilo que vamos fazer é ir saindo um pouco desse espaço, ou seja, ir libertando esse espaço, quase que saindo até do próprio espaço físico, para ir libertando essa mesma autonomia, quando já sabe ligar o microfone, quando já sabe entrar fazer o login e colocar a password dentro da escola virtual, ir clicar na tarefa que lhe está atribuída e desenvolvê-la. Tem aqui uma excelente ferramenta, porque a escola virtual, o facto de ter esse apoio com o áudio em que explicam as tarefas, faz com que o aluno ganhe uma autonomia muito mais facilmente, porque não tem que estar à espera que alguém lhe explique o que é para fazer, porque isso está incorporado dentro das próprias tarefas. Encontrar este equilíbrio entre aquilo que é o apoio e a responsabilização das tarefas, ou seja, não exigir demais, mas também não exigir menos. Este equilíbrio é, de facto, difícil de encontrar, mas é olhar para as tarefas e provavelmente ajudar até o próprio aluno a calendarizar, a estruturar um plano de trabalho em que possa saber o que é que tem para fazer, de forma assíncrona ou autónoma, quando é que tem que entregar, colocando datas, e ajudá-lo também a perceber como é que o vai fazer, quando é que vai entregar essas mesmas tarefas. E ajudá-lo a desenvolver esse tipo de esquema para responsabilizá-lo sobre essas mesmas ações que tem para realizar. Depois, desenvolver algumas atividades que colaborem com o educando na criação de conteúdos. Nomeadamente, se eu tenho que produzir um vídeo ou uma animação, eu poder ajudar a fazer um stop motion e eu, enquanto encarregado de educação, ajudar a tirar a fotografia enquanto ele vai fazendo as animações. Ou seja, colaborar ativamente desse ponto de vista, não em pensar por alguém, mas fazer portanto, as tais atividades em que se aplica o conteúdo em família. Do ponto de vista também da segurança online, este exemplo que nós temos com a escola virtual de aprendizagem autónoma é, no meu entender, determinante neste novo contexto. Ou seja, eu poder ter um aluno que está a interagir com conteúdo, dos mais variados conteúdos e os mais variados recursos, e que consegue ir vendo, imaginem, o tema que foi trabalhado foi os planetas, na sua aula, e depois eu poder autonomamente dizer assim, ok, eu vou trabalhar um pouco melhor o planeta Terra, e estruturar e desenvolver ao meu ritmo aquilo que eu pretendo, de forma completamente autónoma, desenvolver alguns tópicos. E ir monitorizando esses mesmos tópicos dentro do meu progresso. Por exemplo, eu perceber que fiz um exercício sobre a atividade vulcânica, fiz um exercício sobre magmas e tipos de atividade vulcânica, sobre vulcões e materiais expelidos por vulcões e, em relação aos magmas, parece-me que o conteúdo está perfeitamente resolvido e eu tive sucesso nessa resolução, mas em relação, por exemplo, à atividade vulcânica, não consegui, nesta prática que fui fazendo dentro da escola virtual, eu não consegui ter o meu melhor desempenho. O que acontece é que muito rapidamente a própria aplicação sugere novas atividades relacionadas com aquele tópico para que eu possa desenvolver e interagir novamente. E isso vai-me dar autonomia, vai-me garantir autonomia e vai fazer com que eu possa ir aprendendo por mim e vou aprofundando conteúdo ou vou recuperando conteúdo. Portanto, isso é importante porque eu tenho a possibilidade de escolher. Ou seja, sou eu que decido e que posso ir definindo aquilo que posso ir fazendo dentro de um conteúdo e dentro de uma plataforma de aprendizagem controlada. Depois, do ponto de vista do encarregado de educação, também é determinante perceber que eu, enquanto encarregado de educação, consigo ir fazendo esse acompanhamento. Ou seja, independentemente do aluno estar ou do professor estar com a escola virtual e ter criado uma turma, eu, enquanto encarregado de educação, posso colocar o meu educando a fazer um acompanhamento no seu progresso de aprendizagem.
Ou seja, se eu sei que este aluno do 4º ano tem 53 tópicos para realizar a estudo do meio, e eu posso ir fazendo com que o aluno vá avançando nesses tópicos e que estão alinhados pelos conteúdos programáticos daquele ano de escolaridade e daquela área disciplinar, e deixá-lo avançar ao seu ritmo, e eu vou fazendo esse acompanhamento, sabendo que neste momento ele já fez 3 tópicos de conteúdo de estudo do meio, 3 tópicos de matemática, e ainda não fez nada de inglês, e eu posso ir fazendo esse mesmo acompanhamento. Porquê? Porque eu vou vendo o progresso do meu educando, percebendo o que é que ele já atingiu, o que é que não atingiu e o que é que lhe falta explorar. E eu próprio vou ajudando, dando esse apoio, sabendo que a própria plataforma faz esse acompanhamento autónomo, não é? Porque vai guiando o aluno, mas enquanto em educação eu tenho esta percepção do que é que, em relação às áreas programáticas daquele ano de escolaridade, o que é que ele já fez ou o que é que não fez. Confesso que pessoalmente é daquilo que mais aprecio enquanto encarregado de educação, porque estou a trabalhar, estou a fazer a minha atividade profissional e tenho perfeitamente o acompanhamento das minhas filhas dentro de uma plataforma que é controlada, onde eu estou seguro e na qual eu tenho confiança, para que ela possa ir desenvolvendo conteúdos, vai testando e vai redefinindo, e eu vou monitorizando e vou vendo o que é que está a fazer, o que é que não está a fazer, o que fez bem, o que fez mal, e posso dar-lhe esse apoio, mas deixá-la crescer, deixá-la avançar por si é muito importante. E o próprio aluno tem também por ele este processo de autoapelação, porque muitas vezes não precisa de me dizer, no caso muito particular, não precisa de me dizer, e de muitos alunos que conheço e que vamos acompanhando até em projetos que coordeno, não precisam de mencionar que se está a acontecer o que é que estão a fazer, porque eles próprios têm essa gestão por si, fazem essa autoavaliação do seu progresso, porque vão percebendo o que é que foram atingindo, o que é que não foram atingindo, o que é que podem ir fazendo, porque visualizam do ponto de vista do seu progresso, quase como se fosse a caminhada para uma meta, imaginando toda aquela linhazinha. A meta são os 59 tópicos, e eu vou caminhando e até vou envolvendo muito mais, porque vou vendo esta linha a crescer e a percorrer, vou percorrendo caminho, não é? E isso dá-me alento para ir avançando, porque tenho a percepção de controlo sobre a minha aprendizagem, sobre aquilo que estou a aprender. Vou aprendendo por mim, vou sendo recomendado sobre aquilo que tenho que melhorar e vou crescendo. E isso é, independentemente daquilo que possa estar acontecendo na escola, é um processo seguro, porque é uma aplicação, é uma plataforma que tem todos os conteúdos e que me permite ir aprendendo, independentemente das boas ou más experiências que possam estar a acontecer fora ou nesta educação à distância. Isto para mim é essencial. E depois, a questão de eu poder pesquisar recursos de forma autónoma e seguros, ou seja, usar toda a minha pesquisa de recursos dentro da plataforma da escola virtual, mas tendo o tal controle, como muitos mencionaram em relação às questões que me colocaram. Como é que eu controlo aquilo que o aluno pesquisa? Aqui é uma boa forma de controlar aquilo que ele pesquisa, porque ele pesquisa aquilo que é fidedigno, aquilo que lhe é útil e aquilo que sabemos que é seguro, porque está dentro de uma plataforma. São milhares de recursos que podem ser vistos e visitados, e com a interação, onde o aluno pode aprofundar conhecimentos, testar ou recuperar, mas num ambiente controlado. Reparem que quando eu faço uma pesquisa sobre a Europa, aquilo que eu tenho são 170 resultados, não é? Que seria completamente diferente se eu fizesse essa mesma pesquisa no Google, onde eu vou ter milhares de resultados e muitos deles vão servir para eu me dispersar, estar completamente perdido, não ter conteúdos fidedignos e estar muito baralhado em relação àquilo que está a acontecer. Depois, o facto de eu então poder, enquanto professor, e aqui mais do lado do professor, poder atribuir tarefas e este mesmo controle do conteúdo, conforme nos disse há pouco, eu quando envio um vídeo, quando envio algum tipo de proposta, ela está controlada dentro de um sistema seguro, porque o vídeo que eu produzi, a imagem que eu produzi, o recurso que eu fui buscar online, vai ser enviado de forma segura através da plataforma. E não está, é uma comunicação entre aluno e professor perfeitamente saudável. Queria ainda salientar a questão da gamificação, e aqui permitam-me que esclareça alguma coisa que vou ouvindo, que se ouve muito nos últimos tempos sobre a gamificação,
embora já tenha sido trabalhado nos webinars, parece importante esclarecer que a gamificação não é jogar. E essa ideia de que o jogo, que estar a jogar é gamificação, é falsa. A gamificação são as características que estão inerentes ao jogo que são aplicadas na aprendizagem. No caso da escola virtual, vocês têm aqui a vantagem de, eu à medida que vou avançando naquele caminho, como viram há pouco, naquele processo de autorregulação, de aprendizagem autónoma, eu vou sendo medalhado, vou passando de níveis, vou avançando para níveis mais complexos e vou ganhando medalhas e pontos que me vai envolvendo na aprendizagem. A ideia de ir conquistando as medalhas e chegar ao final quase como se de um jogo se tratasse, não sendo um jogo, e vencer estes desafios associado com este conjunto de medalhas que me envolvem na aprendizagem. Aqui há uma questão que é essencial. Uma das características mais importantes da gamificação é a questão da narrativa. Ou seja, é como quando vão ver um filme, aquilo que vos prende à ação é a ideia de... é a história, é o guião, não é? É o argumento. E aqui a mesma coisa, nós temos que criar um argumento para que ele vá fazendo esse caminho. Quando eu faço desafios aos meus alunos, desafios que estejam interligados e que vão dando essa noção de caminho, a noção de envolvimento, que eu passo para o nível A, para o nível 1, 2, 3, 4, tenho as medalhas e os crachás A, B, C, D, mas sempre num seguimento, numa lógica, e essa lógica sou eu que desenho. Eu, enquanto professor, é que desenho esse tipo de narrativa. O que trago aqui para concluir é um exemplo de uma neta-etiqueta online para o aluno. Ou seja, um conjunto de pontos e aqui mais dedicado à perspectiva do aluno. Primeiro, que o aluno possa respeitar a sua rotina. Ou seja, ter o tal horário, conforme vos disse há pouco, o horário daquilo que é o momento síncrono, assíncrono e do seu estudo autónomo. E que possa ter isso sempre muito visível e muito concreto. Depois, ter o seu espaço organizado. E ter um espaço organizado é ter um espaço com uma boa luz natural, um espaço recatado, com uma boa acústica, tendo em conta o facto de eu fazer gravações, de ouvir do outro lado um professor, estar a ouvir um vídeo que possa estar a passar numa aula da escola virtual. Nesse mesmo espaço, ter um bom sinal de Wi-Fi, até porque hoje a produção digital estamos ligados, estamos conectados. Ter um espaço com alguns alimentos, desde a água, a fruta, ou seja, nós não temos muito essa prática, mas os ingleses usam muito, já na aula, este tipo de... é para criar um momento mais informal e que o aluno se sinta mais à vontade. Depois que tenho todos os materiais que vai precisar para trabalhar, e não mais do que isso, ou seja, não vale a pena estar com outro tipo de material que sirva para dispersar. Ter o seu dispositivo já personalizado ao seu trabalho, conforme sabemos, ligado à rede e à bateria, e este exemplo, toda esta estrutura de neta-etiqueta deve ser feita com o aluno, ou seja, nós devemos criar com o aluno estas regras e tudo aquilo que sejam os pontos a favor ou contra, que sejam definidos pelo aluno, o que é que eu ganho, o que é que eu perco, quase que gamificar até a própria neta-etiqueta, para que o aluno saiba que se eu não respeitei estas regras, tal como se fosse uma aula presencial, ou quando tivessem iniciado uma aula presencial, definem regras, aqui devem fazer o mesmo. E elas devem ser definidas pelo aluno. O aluno tem que ser envolvido na criação das regras e não impostas de outra forma. E se for o aluno a definir que a regra é ter o computador ligado à bateria e eu não posso, durante aquele tempo, ter que me ausentar para ligar o computador à bateria, ele sabe que não respeitei aquela regra e tenho a penalização ou o benefício de ter cumprido ou não ter cumprido essas mesmas regras. Depois, havendo possibilidade de usar auriculares, e isso tem muito a ver com a redução dos sons de fundo, garantir um bom funcionamento do microfone, até pela produção de conteúdos. Quando eu estou a produzir algum tipo de recurso, torna-se importante para se perceber muito bem no caso da nossa comunicação. Quando estamos em videoconferências, esta percepção de desligá-lo para ter uma melhor qualidade na comunicação, isso deve ser muito bem definido com o professor e com os seus alunos. E lá está, o incumprimento vai garantir algum tipo de penalização. Garantir sempre uma forma de comunicar com o professor, isto é, ou seja, eu ter, por um lado, na escola virtual tenho a possibilidade tenho um canal de comunicação privilegiado nas mensagens. Numa videoconferência eu devo ter este processo muito bem definido de quando é que falo, como é que falo e quando é que o professor autoriza esse mesmo momento, mas eu também tenho a possibilidade de poder intervir. Depois,
usar a comunicação dentro da escola virtual para colocar questões ou dúvidas, e aí tem o exemplo das mensagens, ter o bom senso naquilo que se publica e que se escreve, e principalmente na forma como se diz, ou seja, ter esse bom senso na boa educação online, que é a mesma do presencial, aceder apenas a documentos disponibilizados pelo professor, portanto, e isso pode ser controlado através das aulas personalizadas dentro da escola virtual. Não gravar ou publicar imagens de aulas síncronas ou assíncronas, portanto, ter essa percepção e criar essa boa etiqueta nos alunos. Provavelmente muitos perguntarão, mas como é que nós podemos controlar isso? Como não controlam no presencial? Porque numa aula presencial dentro de uma sala também não controlam se esse registro está a ser feito ou não. Portanto, isto implica muito de ser um bom cidadão. E eu não digo um cidadão digital, porque hoje ser cidadão também é ser cidadão digital. Portanto, nós não precisamos de uma cidadania digital, nós precisamos de uma cidadania que inclui, evidentemente, o digital, porque vivemos nessa época. E por fim, os últimos pontos, ou seja, publicar sempre aquilo que eu retiro de uma qualquer plataforma da internet, eu mencionar sempre o que retirei, ou seja, identificar o link, identificar o autor, identificar a data em que retirei, porque fazer uma intervenção hoje não é mesmo que fazê-la amanhã. Retirar essa mesma informação tem datas diferentes, o que vai implicar com um conteúdo diferente, pode ter-se alterado, portanto convém colocar sempre a data. No tempo da aula, seja ele síncrono ou assíncrono, ter a atenção de que é uma aula que está a acontecer, e sendo uma aula, ter esse respeito por nós, pelos colegas e pelo professor. A questão da câmara e da câmara web, não desligar a câmara, é a mesma coisa que estar numa sala de aula com a cara coberta, também não o aceitamos, portanto, aqui temos exatamente o mesmo espaço, e se eu sair, devo questionar o professor, porque estou-me a ausentar de uma aula também. Definir a tal tabela com os trabalhos síncronos, assíncronos e autónomos a realizar, conforme disse há pouco, em que tenho as datas, os tempos limites, o que é para fazer e como é que vou submeter, portanto, e ter isso muito bem definido, em acordo com aquilo que foi entregue pelo professor e com o encarregado de educação, e depois definir um determinado objetivo ou um tempo para o trabalho autónomo. E eu continuo a insistir neste ponto porque, independentemente daquilo que está a acontecer no online, eu poder definir o meu trabalho autónomo e definir alguma coisa que eu possa fazer, sejam projetos, sejam os tais diários de quarentena, mas alguma coisa que eu possa ir produzindo de forma autónoma, em que vou aprendendo com aquilo que vai sendo gerado por estes momentos e por a aprendizagem que vou fazendo, e poder aprofundá-la, ir um bocadinho mais longe, intercalá-la até com outras áreas disciplinares. Em relação às vossas questões, há aqui 2 ou 3 questões que eu gostava de realçar no pouco tempo que temos. A primeira ideia de que não há uma separação, e alguém perguntava esta questão do mundo digital e do mundo real. Não há 2 mundos, há um único mundo. Ou seja, isso faz lembrar um bocadinho aquela, para quem gosta, como eu, que sou um fã incondicional da sequela do Matrix, não é? O que acontece no mundo digital tem repercussões sempre no meu mundo real. Portanto, não há essa separação de mundos. O que eu faço num tem repercussões no outro. Depois, a questão também, permitam que perceba, a questão de como é que podemos bloquear conteúdos impróprios, se há algum método de segurança. A minha recomendação é que as pesquisas sejam feitas em motores de busca como o DuckDuckGo ou o KidRex, e que não seja o Google, que é completamente sem filtros. Ainda assim podem ser colocados filtros, mas melhor ainda é que esses conteúdos estejam disponíveis através de aulas personalizadas dentro da escola virtual e que possam assim estar em ambientes controlados. Outra questão, como é que nós podemos fazer, o que é que nós devemos proibir no online? Eu não sou apologista da proibição. A educação não se mede com a proibição, mede-se com a educação. E a escola é um espaço de socialização, como sabem, que neste momento está ausente do presencial. Portanto, essa socialização já estava a acontecer há bastante mais tempo, até porque a escola estava o tempo inteiro e os alunos não têm tempo para socializar, não é? E então vão colocar-se, a sua necessidade é criar ambientes de socialização online, daí as redes sociais e todos esses ambientes que acabam por criar.
Portanto, esses momentos acontecem, têm que acontecer, faz parte da necessidade de socializar de um aluno, de um jovem. Nós devemos apostar muito mais na ambientação e na educação deste novo cidadão, ao invés de proibir. Todos nós cometemos os nossos erros e todos nós, tudo aquilo que foi proibido e que nós hoje achamos que são conteúdos impróprios, que os alunos veem, todos nós passamos por essas experiências em ambientes onde não havia digital. Portanto, isso não é o digital que traz isso para a baila, porque isso sempre aconteceu em plataformas ou em modos diferentes. Depois, ainda salientar outra coisa, que é o facto de percebermos que se a internet hoje achamos que pode ser pior ou melhor, dependendo da circunstância, temos que lembrar que a internet é o reflexo da sociedade. E sendo o reflexo da sociedade, nós temos as pessoas boas e temos as pessoas más. Não é? E temos os bons comportamentos e os maus comportamentos. A internet é o reflexo das pessoas. Portanto, o que vai acontecer na internet é o nosso reflexo, porque a internet é feita pelas pessoas. Se, por exemplo, alguém perguntava se há plataformas melhores ou piores para fazer videoconferências. Todas elas têm as suas limitações. Portanto, entre as várias que conhecem, todas elas têm as suas dificuldades em sistemas de segurança. Se calhar não devíamos ter apostado tanto em situações de videoconferência se não dominamos também essas mesmas plataformas. Quando temos plataformas assíncronas, nos podem ir assegurando este trabalho, esta produção autónoma e esta exploração de conteúdos. A acontecer, eu devo dominar muito bem essa ferramenta antes de a colocar em uso. Estava aqui a ver, há muitas questões e diversas. Se é legal as crianças terem um endereço de e-mail, e como sabem, as contas de e-mail não podem existir com menores de idade. Muitas escolas optaram por e-mails institucionais, foi uma possibilidade. O ideal será usar plataformas como o caso da escola virtual, que não exige essa criação de um e-mail. O e-mail é criado pelo encarregado de educação ou é criado através da criação de uma turma por parte do professor, e os alunos aquilo têm um login e uma password, mas que não implica colocarem os seus dados dentro da plataforma. Isso também parece importante. Bom, e assim não vejo assim mais nada em relação até porque muitos dos tópicos fui também respondendo. Eu queria terminar com duas frases. Uma, relembrando que estar na internet é como estar a escrever a caneta, ou seja, o que vocês escrevem nunca mais se apaga. Mesmo imaginando que podem apagar, na realidade fica para sempre. E ter isso em perspectiva, que assumir que na internet o que existe nada é seguro, é importante. Portanto, ter sempre esta perspectiva em mente. E por fim, um pouco sobre todo o webinar e tudo aquilo que tem sido estes webinars da minha parte, também dizer-vos que o que estamos a fazer hoje é continuar a ser alunos, ou seja, continuamos a aprender, e quanto mais nós pudermos ser alunos toda a vida, melhores professores nos tornaremos. E eu queria deixar-vos com esta pequena reflexão, ou seja, não deixarem de ser alunos, porque só aprendendo sempre podemos melhorar a nossa aprendizagem e podemos ser, de facto, melhores professores, com mais ética, com melhores competências e com um maior dinamismo em relação àquilo que é a nossa profissão. Quero, uma vez mais, agradecer-vos a todos, agradecer a presença neste ciclo de webinars, a presença e a paciência de ouvirem alguém falar de um outro lado, e dar-vos também o alento e a coragem para que o ano letivo termine da melhor forma. E até